E sejam todos bem-vindos, irmãos, no nosso terceiro encontro hoje, né? Terceiro encontro do estudo do filho pródigo, né? O filho pródigo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais, irmãos, sobre a recepção do filho. A recepção do filho. A recepção do filho. Eu tenho, irmãos, um estudo para a gente fazer. Inclusive, esse estudo eu estava até guardando ele para apresentar ele para a juventude. A gente ia fazer até na nossa sede setorial de Criciúma. Mas eu não sei, irmãos, acho que a gente vai acabar fazendo aqui mesmo. É um estudo de... Ó, a Ana. A Ana não. É Ana, né? Não, sempre esqueço. Lara. É Lara, né? Fazer um estudo, irmãos, sobre interpretação bíblica. Amém? É um estudo importante para a nossa vida, a gente como pregador. É bom ter esse estudo, irmãos, para a gente conhecer um pouquinho mais a Bíblia, né? Porque às vezes a gente lê e não entende muita coisa. Eu ainda tenho que me debruçar muito, irmãos, em cima de muito texto da Bíblia para procurar entender. Às vezes eu leio alguma coisa e fico a semana toda remoendo aquilo ali para ver se eu consigo aprender, certo? E eu tenho também uma mensagem, irmãos. Eu tenho uma mensagem que na verdade, eu preparei ela faz uns 5 anos que eu preparei essa mensagem, eu ainda não preguei ela. E eu estou com vontade de transformar essa mensagem no estudo, irmãos, porque ela é muito bonita, ela é muito interessante, sabe? Dentro dessa mensagem, irmãos, eu confidenciei com Deus, Deus confidenciou comigo o porquê do sacrifício do Cordeiro, o porquê da questão do casamento de Ruth e Boaz, o porquê que Jeremias comprou do primo dele a cidade de Anadote, quando já era um lugar destruído, que não tinha nada para fazer. Por que o Ruth, quando foi apresentada ao parente mais próximo de Boaz, ele não quis? E por que Boaz acabou casando com Ruth? Por que Maria, quando Jesus ressuscita, por que Jesus, o primeiro que vê Jesus é Maria? Por que a arca ela é mostrada no céu? Por que o incenso é apresentado no céu? Por que João chora no céu, se no céu é limpa toda lágrima? Por que Deus não pegou o livro que só Jesus podia pegar? Por que foi aberto os 6 selos depois que Jesus pegou, os 7 selos depois que Jesus pegou o livro? Por que Jesus foi coroado com coroa de espinho? Por que Jesus derramou sangue no Gólgota? Por que Jesus, depois de ser julgado por Pilatos, ele entrou no pretório? Então, uma revelação muito forte, irmãos, sobre essa questão, né? Eu acredito que se os irmãos tiverem fé, né, a gente vai ter que ministrar isso, vai dar, eu acredito que umas 10, 12 horas de aula, né? E eu tenho uma proposta também, irmãos, para os irmãos, principalmente para esse curso que eu quero dar agora sobre interpretação bíblica. Nós vamos falar de hermenêutica, homilética, nós vamos falar de exegese, nós vamos falar de exegese, nós vamos falar de idiosincrasia. Tudo isso, irmãos, são coisas formas de interpretar a Bíblia, que é muito importante. Parece até uma coisa chata, irmão, mas depois que a gente consegue se enquadrar ali, é uma benção. Eu estava pensando em fazer, irmãos, esse curso de interpretação bíblica num sábado à noite, né? Queria combinar com os irmãos, fazer sábado à noite, fazer com toda a nossa região aqui, com as congregações, e depois desse estudo, a gente ia começar mais cedo, umas 6 horas, a gente ia fazer uma confraternização aqui entre nós, entre os irmãos, tá? Mas isso ainda
é coisa que a gente vai amadurecer com o tempo. Tá certo? Mas é tudo bênção de Deus, irmãos. Tudo bênção de Deus. Claro, se Jesus não voltar antes, né? Se ele voltar, aí tá tudo revelado já no céu. Amém? Não precisa falar aquilo que já foi revelado. Então vamos para a Bíblia, irmãos. Pode ficar sentado mesmo, capítulo 15 do livro de Lucas. Capítulo 15 do livro de Lucas, a partir do verso 20, que nos diz assim, ó. Lucas, capítulo 15, verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando estava longe, viu-o, seu pai, e se movendo de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, preste atenção aqui, irmãos, que no nosso último encontro aqui, o ensaio que o filho pródigo fez foi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas considera-me como um teu jornaleiro. Vocês lembram, né? Que nós lemos a semana passada, que foi o que ele mesmo apresentou, né? No verso 19, ele disse assim, ó, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Isso aí foi o ensaio que ele fez, vocês lembram, né? Que a gente estudou a semana passada. Ele ensaiou isso. Recebe-me como um dos teus jornaleiros. Mas aqui no verso 21, ele disse, ó, o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele não citou aquela frase, me recebe como um dos teus jornaleiros. Verso 22, mas o pai disse a seus servos, trazei depressa o melhor vestido e põe-lhe o anel na mão, a placa nos pés, trazei um bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegramos. Amém? Uma palavrinha de oração sentado mesmo, irmãos, para Deus nos dar direção nesta manhã. Senhor Deus e Pai, uma vez mais na sua presença, pedindo, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, pedindo que o Senhor estenda as suas mãos, ó Pai, pedindo a sua graça, pedindo a sua misericórdia. Ó Deus de compaixão, ó Deus de misericórdia, opera, Senhor, na nossa vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o encontro com o Pai, o retorno, né? Nós estudamos a semana passada que ele caiu em si, ele se levantou e ele foi ter com o pai dele. Então a gente já estudou, né? Esses 3 pontos muito importantes. Cair em si, levantar e ir. Isso a gente falou bastante a semana passada. 3 pontos importantes. E um sem o outro é complicado. Levantar e ir sem cair em si poderia não ter resultado. Cair em si e levantar poderia não ter resultado. Levantar e ir poderia não ter resultado. Então, ele precisava cair em si, ele precisava se levantar e ele precisava ir. As 3 coisas tinham que funcionar juntos para ter resultado. Certo? Cair em si, ele já estava arrependido. Levantando-se já era uma tomada de decisão muito importante e ir outra tomada de decisão. Eu vou mudar a situação. Amém? Muito bem. Então, queridos, na ida, no retorno, que ele vai agora até o pai dele, ele segue naquele ensaio. Eu vou chegar lá, eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me recebe como um dos teus jornaleiros. Ensaio.
O que mais causa, irmãos, na vida da pessoa que erra? Vergonha e constrangimento. É ou não é? Quando no capítulo 3 de Gênesis, Eva e Adão pecaram contra Deus, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam. Né? Muitas das vezes a gente vê algum irmão, né, alguma pessoa que frequentava a igreja com a gente, que adorava a Deus com a gente, e por um motivo ou outro ele se afastou, geralmente essa pessoa procura nos evitar. Geralmente essa pessoa por constrangimento, por vergonha, às vezes arrependido, mas tem vergonha de retornar, tem constrangimento de retornar, tem medo de retornar, tem medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão achar, qual é o comentário que vai ser feito a respeito dela. Então existe todo esse contexto que a pessoa acaba se envergonhando na hora do retorno. Se envergonhando na hora do retorno. Por quê? Porque ela não sabe qual é o resultado que vai ter no seu retorno. Quando Adão ouviu a voz de Deus, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Quer dizer, quando eu me encontrei com o Senhor, eu temi. Mas por que ele temeu? Se Deus, na virada do dia, ou seja, toda tarde, Deus descia no jardim para falar com Adão. E a voz de Deus soou no jardim e Adão se ocultou. Então, ou seja, no momento que a pessoa errou, vacilou, transgrediu, pecou, existe sim, então, esse constrangimento ou este medo que leva a pessoa a ficar constrangida, a pessoa temerosa em retornar. Muitas pessoas afastadas, mas elas têm vontade de retornar, elas querem retornar, elas não suportam ficar longe do Pai. Mas muitas das vezes elas não vêm justamente temendo o julgamento de quem vai recepcionar ela, né? O medo de, olha quem tu eras, olha o que tu te tornou, olha a posição que você tinha, olha o que tu é agora. Então isso traz, irmãos, isso traz um constrangimento para a vida da pessoa e leva a pessoa a não retornar. Leva a pessoa a não retornar. Leva a pessoa a não retornar por causa do julgamento, com medo do julgamento. Amém? Com medo do julgamento. Todos que vão comparecer num fórum, irmãos, para um julgamento, eu já participei de júri popular, é um temor, assim, uma tensão imensa dentro de um fórum. Por quê? Por causa do julgamento. Irmãos, o julgamento é uma coisa muito forte. O julgamento é algo muito pesado. Muito pesado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, no momento de tratar, de aconselhar alguém, de tratar alguém que está vindo para a igreja, que está chegando na igreja, que está vindo no mundo massacrado, arrebentado, judiado, escravizado pelo diabo, escravizado pelo vício. A pessoa vem com a vida miseravelmente arrebentada. Então a pessoa está vindo, irmãos, para buscar solução, não para ser julgada. A igreja não é um fórum, irmãos. A igreja não é um fórum. A igreja é um lugar de tratar feridos. Quando uma pessoa chega ferida no hospital, quando a pessoa chega ferida para um tratamento no hospital, o médico não diz para ela, viu? Bem feito, bem feito. Tem que ser assim mesmo, tinha que ter se machucado mesmo. Isso, tinha que ter caído, tinha que ter te quebrado mais ainda. Tomou remédio errado, tinha que ter morrido. Vocês veem o médico que fala isso? Não. Não existe julgamento no trato de enfermidade, irmãos. Isso é código de ética. E é um código que está faltando para nós dentro da igreja. A pessoa está vindo, irmãos. Se a pessoa está vindo dentro da igreja, é porque, lamentavelmente, eu vou falar uma verdade verdadeira, que é o último recurso que a pessoa está buscando é Deus. Amém? A pessoa busca recurso aqui, acolá, tenta de novo, não vai dar certo, tá, então eu vou para a igreja. Vou buscar Deus. É o último recurso. O primeiro a ser buscado está sendo o último.
Aí você imagina, a pessoa já foi desprezada pelo mundo, pelos amigos, pela profissão, já está com a saúde debilitada, aí chega na igreja, o que ela vem para chegar? O que ela quer? Ela quer receber um abraço, um amparo, um carinho, uma palavra. Ela não quer receber aquela famosa olhadinha por cima do ombro, aquela famosa olhadinha para o lado e... Não, a pessoa detecta tudo, porque a pessoa está vindo de um mundo de falsidade, de um mundo de engano, de um mundo de perversidade. E tudo que ela procura não encontrar é falsidade, perversidade e engano dentro da igreja. Então, irmãos, no momento que o filho está voltando, ele vem com toda essa carga de pensamento. Tudo. Né? Ele podia chegar lá e dizer, bom, eu posso chegar lá, meu pai está com a porta fechada, não vai me receber, vai me mandar embora, vai me expulsar. Então, todas as vezes que a pessoa procura Deus, que a pessoa se achega à igreja, irmão, ela chega cheia de dúvida. Porque pode ter certeza que ela ouviu de alguém, ó, foi lá naquela igreja, ó, lá tem um fofoqueiro. Foi lá naquela igreja, tem alguém lá que vai cuidar da tua roupa, vai cuidar o jeito que tu tá, como tu vai. Então a pessoa já vem com a cabeça cheia. Então nós temos que tomar cuidado. Nós somos servos de Deus e Deus não instituiu ninguém por juiz. Efésios capítulo 11, a Bíblia diz, Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas não chamou ninguém para juiz. Deus chamou uns para apóstolos, Efésios 14, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não chamou ninguém para juiz. Juiz é apenas Deus. Amém? Tudo certinho até aí? Tudo certinho até aí? Tranquilo então, vamos adiante. Agora, dando a continuidade, irmãos, no encontro, que é importante, isso aqui é muito importante a gente ver, no encontro, quando o menino vem para encontrar com o pai dele,